comentando a lição de terça-feira, 18 de junho de 2024. A quem adoramos? Os que se tornarão vencedores pela obediência a Deus precisarão estar atentos às mudanças que o mundo político e religioso apresentará, pois nosso testemunho terá um alto valor diante dos homens e de Deus. Diante disso, surgirá a pergunta: a quem adoraremos? Ao Criador ou à besta e sua imagem? Nosso testemunho pode ajudar os indecisos nessa hora. Se quisermos ter o nome no livro da vida, precisamos atentar que temos que entrar no serviço de Deus e assim testemunharmos a outros de nossa fidelidade à lei de Deus, mesmo em meio a perseguições. Conta-se que, uma noite, um jovem estudante entrou numa igreja em Paris e passou a olhar incrédulo as pessoas que ali estavam. De pé, sem ter a intenção de orar, distraía-se em observar as pessoas que se achavam no templo. Súbito, ele viu um homem bem na frente, ajoelhado em atitude de humilde oração. O moço aproximou-se e ficou espantado ao ver o famoso professor e cientista cristão, Louis Ampère, ajoelhado e clamando a Deus pelo perdão dos seus pecados. Aquele moço, que há muito tempo não sentia a alegria de ser cristão, pensou: se um homem sábio como o professor Ampère não se sente diminuído em orar, por que eu também não me consagro em oração a Deus? Com seu exemplo, sem saber, aquele professor reconduziu alguém à comunhão com Deus e talvez ao livro da vida. Devemos pensar que nos últimos dias de atuação da besta, iremos precisar de muita comunhão com Deus para ficarmos firmes na fé e para darmos testemunho, a fim de ajudarmos os que estão em Babilônia. Que o Senhor nos abençoe nessa tarefa de testemunharmos mesmo diante da possibilidade de restrições ou até a morte. Estando firmes na fé, poderemos avaliar com segurança a questão da marca da besta para que não sejamos enganados e a recebamos por fraqueza ou falta de coragem. Leia Apocalipse capítulo 13, do versículo 13 até o 17. Que penalidades específicas serão impostas àqueles que não receberem a marca da besta? Se a pessoa não aceitar a marca da besta, receberá penalidades como restrição econômica de comprar ou vender e depois a morte, que é o decreto de morte. Viver no tempo do fim será muito desconfortável se a pessoa não estiver totalmente com sua fé firmada em Deus. Um vacilo na fé e a pressão pode se tornar mais forte do que a pessoa possa suportar, e ela poderá abrir mão do que acredita para não passar necessidades. Alguns chegarão até a contemporizar com o sistema da besta, imaginando: eu recebo a marca da besta, aceito tudo isso da boca para fora, mas no fundo, Deus sabe que eu adoro mesmo é Deus. Isso não irá funcionar nem para um lado e nem para o outro. Uma hora a pessoa vai se trair e poderá perder o direito ao selamento divino, ficando diante de Deus como o traidor da fé. Todas as forças dos poderes das trevas estão operando contra a raça humana para restringir a liberdade religiosa e impor o culto e a adoração de um sábado falso e idolátrico. Deus sabe de tudo sobre o resultado disto e protegerá os seus filhos. Livro Meditações Matinais de 1983, página 38. No século XVII, houve na Alemanha uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos, na qual os crentes foram perseguidos de maneira implacável. E quando tudo parecia perdido, Deus colocou no trono da Suécia o rei Gustavo Adolfo, o rei protestante, que decidiu cruzar a Alemanha e levar auxílio aos seus aflitos irmãos na fé. No ano de 1630, com um exército de somente 13 mil homens, operou maravilhas e libertou todos os crentes. Deus veio em auxílio aos seus filhos fiéis naquele tempo e fará novamente isso no tempo do fim, durante a imposição da marca da besta. Que Deus nos abençoe.